Bom dia, pessoal. Estamos dando início à nossa aula de hoje, né? Onde nós vamos trabalhar resumindo o conteúdo da aula anterior e entrando no nosso conteúdo de hoje, né? E vamos falar um pouco sobre a relação entre o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo, ok? Seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo são as relações entre os dados de um triângulo retângulo. Essas relações são chamadas de razões trigonométricas, pois resultam da divisão entre as medidas dos seus lados. O triângulo retângulo é aquele que apresenta um ângulo interno reto, igual a 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos. Os valores do seno, do cosseno e da tangente são calculados em relação a um determinado ângulo agudo do triângulo retângulo. Então, observem aqui, nessa figura, né, de acordo com a posição, né, dos catetos que nós temos aqui, você observa que nós temos aqui, ó, o cateto oposto, nós temos o ângulo aqui, o ângulo alfa, né? Vamos ver aqui, nós podemos calcular daqui, por exemplo, o seno desse ângulo, que é o cateto oposto a esse ângulo. Nós temos aqui sobre a hipotenusa, né? Aí nós teríamos aqui o valor do seno, né, do ângulo alfa, ok? Que seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Também podemos ter aqui, com relação a esse ângulo B, né, podemos calcular quando nós temos o cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa, que podemos calcular o cosseno do ângulo alfa, ou do ângulo B, né, cosseno do ângulo alfa, que vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E podemos também calcular a tangente do ângulo alfa, né, que seria, né, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pronto? Vem aí nessa situação, nós temos aqui resumidamente, o seno de alfa é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo agudo e a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Essa relação é calculada através da fórmula. Então, aqui nós temos a fórmula, que é o seno de alfa, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No cosseno de alfa, é a razão entre a medida do cateto adjacente, né, cateto adjacente ao ângulo agudo, e a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Essa medida é calculada através da fórmula, nós temos aqui, né, cosseno de alfa, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? E na tangente, que é a razão entre a medida do cateto oposto, né, adjacente ao ângulo agudo de um triângulo retângulo. Essa relação é calculada através da fórmula, nós temos aqui tangente de alfa, né, que é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Na relação, né, que a gente observa aqui, agora sobre os ângulos complementares, né, porque esses ângulos complementares, por exemplo, nós temos a figura, sempre, né, teremos a figura, né, como suporte, onde nós temos esse triângulo, onde ele tem um ângulo reto, né, que mede, nós já sabemos que mede 90 graus, certo? Mas aqui nós temos um ângulo B, né,
e nós temos um ângulo beta, né, e um ângulo alfa, né? Porém, esses dois ângulos aqui não medem 90 graus, né? Por esse motivo, eles são ângulos complementares. Nós temos uma figura, né, que é onde a medida dos seus três ângulos, né, vão medir 180 graus, ok? Se eu tenho esse ângulo que mede 90 graus, o ângulo alfa, vamos dizer que ele mede um valor x, né, chamado de θ. O ângulo beta vai ser o valor, né, que corresponderia, se aqui tem 90, eu tenho 90 para esses dois, né? Deu 90 para esses dois. Então, o valor de 1 vai ser equivalente a 90 menos o valor de θ. Ok? O seno de beta, nós temos aqui o seno de beta, é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a esse ângulo beta? É o C, né? Ele é o oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Que é essa área maior, o lado maior dessa figura. No caso, seria o A. Então, o seno de beta seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é C sobre A. O cosseno de beta, né? Vamos ver aqui o cosseno de beta. O cosseno de beta é o cateto adjacente, que é o próximo ao ângulo, né? Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente a beta? É o B, aqui ó, B, sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é o A, ok? Sobre a hipotenusa. Aí nós temos aqui o cosseno de beta. A tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Seria o cateto oposto, né? E seria C. Você tem aqui oposto ao B aí, a beta, né? É C sobre o cateto adjacente, né? Que é o próximo a ele, que é o B, ok? Aí a gente observa da seguinte forma, né? Que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Por que isso, né? Por exemplo, né? O seno de beta a gente sabe que é o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa, que é C sobre A. Pronto, tá aqui, ó. C sobre A. Seno de beta é isso aqui. Ele disse que é igual ao cosseno de alfa. Qual é o valor do cosseno de alfa? Vamos lá para a figura. Vamos observar. Para calcular o cosseno de alfa, né, vai ser o quê? O cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo? Vai ser o C. O exemplo aqui, ó, vai ser o C sobre, né, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. Certo? O que ele quis dizer que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa? Por quê? Porque o seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é C sobre A. E o cosseno de alfa também é C sobre A. Veja aí, também é C sobre A. E o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. O cosseno de beta, vamos observar aqui o cosseno de beta. Observando da figura, o cosseno de beta é o que? O cateto adjacente, que é quem? B. Vamos colocar bem aqui, ó. Cateto adjacente é B sobre a hipotenusa, que é A. Ele disse aqui que é igual ao seno de alfa. Quanto é o seno de alfa? Seno de alfa, vamos estar aqui, ó, né? Que é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? A alfa, B, né? Sobre quem? Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A.
Então, você observa que B sobre A é igual a B sobre A. Portanto, cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Isto é, quando dois ângulos são complementares, o seno de um é cosseno do outro. Pronto, é essa a explicação, certo? Lembrando, né, que, como foi dito anteriormente, você tem um ângulo reto, né, 90 graus, e que o ângulo de alfa mais o ângulo beta, somando, né, tem que dar 90 graus, que ao todo vai gerar 180 graus, né, que é a medida do triângulo retângulo, ok? Para a tangente, vale o seguinte: a tangente de beta é igual a 1 sobre a tangente de alfa, ok? A tangente de beta, né, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Que, no caso aqui eu tenho a tangente de beta. Quem seria o cateto oposto? C. Quem seria o cateto adjacente? B. Então, a tangente de beta seria C sobre B, ok? Exemplo aqui, ó. Um avião, ele decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é. Então, a gente observa aqui, ó, já temos aqui a resolução. A situação descrita no problema, temos a seguinte imagem que ilustra a situação em que a altura atingida pelo avião é dada por x. Então, esse avião ele partiu de um ponto, né? Ele decolou, né? Veio, subiu até uma certa altura, né? Aqui ele percorreu, né, 1000 metros, ok? Uma distância em relação ao solo. Você observa aqui. Com essa subida em relação ao solo, ele formou um ângulo de 30 graus. A questão quer saber qual a altura do avião em relação ao solo, né? Onde a gente não tem essa altura, vamos chamá-las de x. Utilizando a fórmula para o cálculo do seno. Por que o cálculo do seno? Porque eu tenho o valor do cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 1000 metros. Por isso, eu terei o cálculo do seno. Seno de 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, que é 1000. Seno de 30 graus, lá na tabela trigonométrica, corresponde a 1 meio, ok? Que vai ser igual a x sobre 1000. Usando a regrinha da multiplicação, né? Regra de 3, 2 vezes x é 2x, igual a 1 vezes 1000, que é 1000. Isolando x, nós teremos, né, igual a 1000, está multiplicando, 2 está multiplicando x, passa a dividir. Então, será 1000 dividido por 2. 1000 dividido por 2, nós teremos aqui 500 metros. Ou seja, essa altura aqui, voltando aqui para a nossa imagem, né? Essa altura do avião em relação ao solo, ele vai estar com a altura de 500 metros. Ok? Vamos lá. Exemplo 2. Considerando que o seno de 37 graus é igual a 0,6 e que o cosseno de 37 graus é igual a 0,8, iremos determinar as razões trigonométricas de 53 graus, usando o que? O seno, cosseno e a tangente. Como nós vimos, né? O seno de 53 graus é igual ao cosseno de 37 graus, que vai ser igual a 0,8. Ok? O cosseno de 53 graus é igual ao seno de 37 graus
que é igual a 0,6. A tangente de 53 graus é igual ao seno de 53 pelo cosseno de 53, que vai ser igual a 0,8 por 0,6. Aí você pode fazer a divisão, né? Ou pode multiplicar por 10 para deixar o número inteiro e fazer a divisão, sendo que ao final a gente vai achar 1,3, aonde esse 3 se repete, né? Onde é uma dízima periódica, ok? Não esquecendo daquela regra que a gente explicou inicialmente, né? Que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro e vice-versa, ok? Bom, pessoal, aí nós temos aqui um exercício para vocês trabalharem, ok? Qualquer coisa vocês podem tirar dúvida, podem entrar em contato para a gente sanar essa dúvida, ok? A primeira questão é: uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede. Sabendo-se que ela forma com o solo um ângulo alfa e que o cosseno de alfa é raiz de 5 sobre 3. A distância de seu ponto de apoio no solo até a parede em metros é... Aí você vai fazer o cálculo, tá certo? Lembrando aí, ó, os dados você já tem, que é a medida da escada, que é 6 metros, né? Você tem o valor aí do cosseno, né, de alfa, já sabe que é o cosseno, né? E a questão está te pedindo que a distância do seu ponto de apoio no solo até a parede. Lembrando que a unidade tem que estar em metros, certo? Usem aí o que vocês conseguiram aprender na última aula e reforçando o que vocês viram agora nessa aula e vamos lá resolver. A questão 2, ela pede o seguinte: determine os ângulos agudos de um triângulo retângulo de catetos que mede raiz de 3 e 1 centímetro. Pronto. Então, o que ele está pedindo? Né? Determinar os ângulos agudos. Né? Você já tem os catetos, né? Você vai calcular, né, o seno, cosseno, tá bom? A terceira questão: quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão, com comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Ok? Então você tem a projeção, né? O Sol bateu sobre essa árvore, né? Projetou uma sombra, né? Onde ele disse aí, né? Essa sombra projetada, né, no chão tem um comprimento de 15 metros. Sabendo-se que ele formou em relação à árvore, né, ao solo, um ângulo de 45 graus e ele quer saber a altura da árvore, ok? Aí você vai analisar se você vai usar o seno, cosseno ou tangente, entendeu? Aí vai pesquisar, né, o valor, pesquisa a tabela trigonométrica, né, sobre a questão do ângulo, né, de 45 graus. No mais, pessoal, obrigado a todos. Aí, tenham um bom dia a vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né, para que a gente possa sanar essa dúvida de vocês. E a gente está por aqui, tá bom? Desejando a todos aí um ótimo estudo e que vocês aproveitem ao máximo. Usem o livro didático também, tentem resolver as atividades. Em qualquer situação, entre em contato aí para a gente tirar essas dúvidas. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.